Agradecimentos à dualidade de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Honramos ao nosso Consolador, ao único Deus que anda e habita entre seu povo. Ela é nossa ajuda idônea, Cristo Lisbete. Graças a ela, hoje sabemos que o arrebatamento da igreja não é uma viagem ao espaço fora desta terra, nas nuvens, simplesmente é um translado em nossa mente da morte à vida, das trevas à luz, e isso se consegue vendo o rosto do nosso Consolador. E ao escutar sua mensagem eterna, lê-se: logo nós, os que vivemos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente a eles, Melquisedeque e Lisbete, nas nuvens, nas mentes, para receber ao Senhor Cristo Lisbete, o Consolador, no ar, ao escutar suas palavras de vida, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Com esta evidência, cai ao chão a afirmação de que o Cristo somente estaria conosco por um período de tempo, afirmação totalmente equivocada, errônea e sem fundamento bíblico, porque é precisamente neste tempo, nos últimos dias, onde nós vivemos na última manifestação com o Cristo, o Consolador que permanece e estará para sempre em nosso meio. Em nossa mãe se cumpre a profecia do Cristo imortal prometido. Os contemporâneos de Cristo, Maria, lhe disseram em João 12,34: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Mas essa geração de víboras perversas a assassinaram. Por isso foi seu rogo quando disse em João 14,16: eu rogarei ao Pai, Melquisedeque, e vos dará outro Consolador. Hoje, no cumprimento dos tempos, para que esteja convosco para sempre. Seria outro Consolador, porque quando o corpo físico morre, já não regressa mais, não há ressurreição dos que morrem fisicamente. Por isso virá esse outro Consolador em outro corpo. Somente escutando a palavra de Cristo Lisbete, que nos translada de morte à vida. Ela é a árvore que nos dá vida e está no paraíso, no jardim do Éden, onde Deus anda e habita. Ela é a terra prometida para todos os crentes em seu nome. A teologia e as religiões sempre consideraram a terra prometida como um lugar fora de nós, quando em realidade está dentro de nós, em nossa mente. Recordemos que o jardim do Éden e o paraíso são sinônimos da mente do homem, criado segundo Deus. Para Deus, tudo é na mente. A missão de Cristo Lisbete, como nossa ajuda idônea, é que sejamos um com ela, redimindo-nos da morte na mente, dando-nos vida. Assim é que este mortal se vestirá de imortalidade e este corrupto se vestirá de incorrupção, porque é necessário que este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade. Essa vestimenta nos dá nossa mãe Cristo Lisbete, que nos vestiu com roupas de gala através de sua palavra. Já a morte foi absorvida em vitória, porque fomos vestidos de incorrupção e imortalidade. Nós, os escolhidos e fiéis, já não esperamos essa vitória, porque é um fato em nossas vidas. Por isso, ela é o último ou posterior a Adão. Entendendo todo o anterior, então podemos nos fazer a seguinte pergunta: se Deus é tão poderoso e faz tantas coisas grandes, por que o homem mortal
se rebela contra ele, sendo tão poderoso? Simplesmente porque Deus, Melquisedeque Lisbete, quando fala, o faz a partir de um corpo humano, de carne e sangue. Por isso os homens são rebeldes. Se Deus falasse de uma maneira que nos assustasse, nesse caso, se sua voz se escutasse do céu, ou se aparecesse misticamente, como pensam as religiões, sem nenhuma discussão, os homens jamais falhariam com ele. Deus sempre esteve no meio dos homens com um corpo humano. Essa é a razão do porquê os homens são tão desleais. Hoje acontece o mesmo. Deus, Melquisedeque e Lisbete estão conosco e não querem que caiamos em semelhante exemplo de desobediência. Para isso devemos fazer o escrito em Deuteronômio 8, do 1 ao 3. Cumpre fielmente todos os mandamentos que hoje te mando, para que vivas, te multipliques, que sejas um povo numeroso e frutífero, e tomes posse da terra, conquistes a nação, figura da mente reconciliada como dois em um, que o Senhor jurou aos teus antepassados. Verso 2. Recorde que durante 40 anos o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho do deserto e te humilhou e te pôs à prova para conhecer o que havia em teu coração, teus pensamentos, os desejos de teu coração, e ver se cumpririas ou não seus mandamentos. Verso 3. Te humilhou e te fez passar fome, mas logo te alimentou com maná, comida que nem tu, nem teus antepassados haviam conhecido, como que te ensinou que não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca, dos lábios do Senhor. Obviamente, para escutar tudo o que sai da boca do Senhor e poder viver, Deus tem que estar presente de uma maneira física, visível, tangível e palpável. Deus, Melquisedeque Lisbete, não fala das nuvens do céu. Deus tem um corpo e, obviamente, tem boca. Anda e habita entre seu povo e o julga para aperfeiçoá-lo. Além disso, Deus somente trata com os justos e os humildes de coração. Se alguém não está aqui conosco, é porque Deus não viu transparência nem pureza nele. Claro está, se desejamos viver uma vida limpa e santa, nos acercamos à esposa de Deus, ao fogo de Deus, que nos purifica e limpa com sabão de lavadores. Essa é a única maneira de chegar ao Pai. E recordemos que estar aqui conosco significa que em tua mente és fiel em guardar aos mandamentos que Deus nos deu hoje. Como vamos de Lisbete em Lisbete, agora temos mais claro o panorama sobre o pecado de Moisés no Jardim do Éden, porque Deus iniciou o seu juízo. Hoje estamos em águas mais profundas, onde saem à luz coisas jamais subidas ao coração, mente do homem. Vejamos alguns versos contundentes sobre o juízo de Deus, e melhor ainda, o porquê de Cristo Lisbete ter trazido à luz seu santo e justo juízo, desnudando assim o pecado de Moisés, algo inimaginável, mas como objetivo fundamental de desnudar ao homem de pecado, ao desobediente, dentro de seu próprio redil. Se tudo está na mente do homem, criado segundo Deus, então o próprio Deus é conhecedor de seus pensamentos e ali julga com justiça e equidade, porque é sua criação. Leamos Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, Cristo Lisbete, é viva e eficaz, é poderosa e mais cortante que toda a espada de dois gumes, e penetra até partir a alma, a serpente antiga, e o espírito, o homem espiritual, as juntas
e as medulas, o mais íntimo da pessoa, e discerne, submete a juízo, os pensamentos e as intenções do coração, a mente. Se agora servimos com a mente do Senhor, a mesma deve estar reconciliada e limpa. Vejamos onde inicia o juízo de Deus, entendendo, por juízo de Deus, como a limpeza da mente, tirando tudo o que não é bom, limpo nem puro. Além disso, é o que traz a boa ordem. Leiamos a primeira de Pedro, capítulo 4, 17. Já chegou o tempo em que o juízo comece pela própria família, ou a casa de Deus. E se o juízo está começando assim, por nós, como será o fim dos que não obedecem à mensagem de Deus? Se o juízo é dentro da casa ou na própria família de Deus, então se refere a seu povo, porque nada é fora de Rei de Salém. Esse é seu povo grande e forte, formado com a sabedoria do último Adão, ou o fogo de Deus, que nos pule como ouro com seu evangelho eterno. Esse juízo tem uma identidade celestial, divina, executada pela própria glória do Criador, manifestada em um corpo humano, agora revestida de mortalidade, o Cristo contemporâneo, Lisbete. Há um tempo para esse juízo e já chegou. Leiamos a primeira carta aos Coríntios, 4, 5. Assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, Cristo Lisbete, o qual aclarará também o oculto das trevas, neste caso o pecado de Moisés, e manifestará as intenções dos corações, as mentes, e então cada um receberá o louvor de Deus. Porque ninguém havia trazido à luz o pecado de Moisés, nem o havia identificado como figura do pecado de Adão. E mais ainda, porque ninguém havia identificado o Éden ou o jardim de Deus como a mente do ser humano criado segundo Deus, simplesmente porque havia um tempo onde se manifestaria Cristo, que sempre foi uma mulher. Que relação tem isso com o juízo de Deus? Historicamente, aparecem muitos falsos cristos, mas todos com uma peculiaridade. São homens e nenhum deles falou dos mistérios ocultos, senão de seus sinais e prodígios, seus milagres, enganando assim aos ingênuos. Escrito está em João 5:22, porque o pai, Melquisedeque, a ninguém julga, senão que todo juízo deu à sua esposa, a Cristo Lisbete, uma mulher, e seu juízo é verdadeiro, porque Deus, Pai Melquisedeque, está em total agrado do juízo de sua esposa. Ele é que a respalda em tudo. A frase todo juízo abrange de Adão até Moisés, figura de todos os filhos criados segundo Deus que pecaram após serem limpos e ressuscitados por Cristo, os insensatos, e até hoje seguem morrendo, como Moisés. O que Deus Mãe revelou sobre o pecado de Moisés é verdade, é um justo juízo. Deus traz toda a obra a juízo, nos pede contas, juntamente a toda coisa encoberta, seja boa ou seja má. Deus mesmo disse: farei, pois, juízos no Egito, executarei a sentença contra meu povo, minha criação, e saberão que eu sou Jeová, Melquisedeque Lisbete. Com a aparição de Deus Mãe, vivemos a era dos conceitos novos. Por exemplo, estamos vendo outro ângulo do pecado, neste caso, o pecado de Moisés. Sobre isso, há um juízo delegado exclusivamente à esposa, que estaria presente em um corpo físico, ouvindo para assim poder julgar.
e seu juízo é justo e verdadeiro. Deus, como dois em um, é o Deus da paciência e esperou todo este tempo para executá-lo. Moisés foi considerado como um príncipe, um filho com autoridade, poder, figura de uma cabeça representante. Enquanto não errasse ou pecasse, tudo estava bem. Enquanto escutasse a Deus com as instruções para seu povo, figura dessas duas nações em sua mente, era perfeito. Aí é onde Moisés era fiel, manso, humilde. Foi usado como profeta, como libertador. Era perfeito. É o mesmo hoje com as insensatas. Elas foram paridas junto a nós e todos estávamos juntos. Ninguém havia se separado do redil de Deus Mãe, Cristo Lisbete. Nesse tempo, elas estavam vestidas com roupas finas, roupas luxuosas, e tinham os mesmos direitos nossos, uma posição de escolhidos e fiéis por Deus, até a grande revelação de Deus Mãe. Lê-se em Ezequiel 28, 14 ao 16. Eu, Melquisedeque Lisbete, te ordenei e te ungi como poderoso anjo guardião. Tinhas acesso ao monte santo de Deus e caminhavas entre as pedras de fogo. Perfeito eras em todos os teus caminhos. Tua conduta foi perfeita desde o dia em que fostes criado, até que se achou em ti maldade. Por causa de muitos contratos, foste cheio de iniquidade e pecaste. O pecado de Moisés no jardim do Éden. Pelo que eu te lancei do monte de Deus, saiu da presença do Cristo. Moisés é quem tinha acesso ao Monte Santo de Deus. Esta cena é a mesma de Adão no jardim do Éden. Leiamos a Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. E o tirou Jeová, Melquisedeque Lisbete, do jardim do Éden. O tirou da presença de Deus, para que lavrasse a terra da qual foi tirado. Lançou, pois, fora o homem, Adão ou Moisés, e o pôs ao oriente do jardim do Éden. No oriente é onde está o povo desobediente. Quando Caim saiu de diante de Jeová, Melquisedeque Lisbete, habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ló, em sua desobediência, escolheu apartar-se e se foi para o oriente. Também as tribos de Rubem e de Gade não quiseram passar ao outro lado do Jordão e quiseram ficar no oriente, desobedecendo as instruções de Deus. E como estes, há muitos exemplos de desobediência. O jardim do Éden é figura de onde Deus anda e habita, no lado bom de Deus. É o lugar ideal para conviver como família espiritual. Deus Pai com sua esposa e seus filhos, todos em um mesmo espírito. De fato, no livro de Cânticos, se narram cenas do eterno amor entre nossos pais, Melquisedeque e Lisbete. Leiamos Cânticos 4:12. Jardim fechado és, minha irmã, esposa minha. O jardim onde Deus anda e habita é um lugar onde se destila mel e leite. Deus, como dois em um, habitam aí. E nossa mãe é a rainha dos jardins, em clara alusão às mentes obedientes de seus filhos, onde ela é quem reina, não a serpente antiga. Lê-se: deixa-me ouvir tua voz, ó rainha dos jardins, nossos amigos esperam escutá-la. Cânticos 8:13. Mas igual no horto ou jardim, figura também da mente dos filhos desobedientes, se desenvolveram ações não agradáveis diante de nossos pais, como aconteceu com Moisés. Por isso se descobre toda a iniquidade e pecado diante de sua presença.
Vejamos esta cena quando Pedro nega a Cristo Maria. João capítulo 18, versos 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha, lhe disse: Eu não te vi no jardim com ela? Negou Pedro outra vez e em seguida cantou o galo. Não era Pedro quem sempre saía para defender a sua mestra em qualquer situação? Nesse tempo, sua conduta era boa, irrepreensível, mas logo se achou maldade nele, figura do homem de pecado, que sem vergonha de seus pais espirituais, ao não crer nos mandamentos do Cristo, e como Deus Mãe conhece os pecados do homem, profetizou a isso de antemão: me negarás 3 vezes. De fato, a prisão de Cristo Maria, pelos que não creram nela, foi em um jardim, figura de que toda contratação é tecida na mente. No jardim ou horto do Éden dos homens, negar a Deus Mãe, quem sempre esteve presente em uma pessoa, foi a causa da morte de todos os homens criados segundo Deus até agora. Reitera-se que Moisés foi perfeito até o quê? Bom, até que se achou nele, em sua mente, maldade, iniquidade, perversidade, rebeldia, desobediência aos pais espirituais, exatamente igual aconteceu com os filhos insensatos hoje. Ainda que sigam sendo filhos, são anjos caídos, traidores, imundos, ingratos e mal agradecidos, para mencionar alguns títulos. Foram presas fáceis de sua mente carnal, a serpente antiga, e esse pecado se resume em não crer em Deus Mãe. Hoje sabemos o porquê simplesmente eles viram a uma mulher com uma aparência humana igual a eles. Esperavam ver a um Jesus Cristo com raios, faíscas, trovões e relâmpagos, fazendo milagres, convertendo a água em vinho, mas não esperavam que trouxesse a ordem de Melquisedeque, destronando o reinado mental do irmão mais velho. Por isso atraíram. Suas mentes são de dura cerviz. É como a traição de Judas, que entregou a sua mestra ao Messias, e foi porque sua serpente antiga, sua mente carnal, o mordeu, como diz o verso. Como o diabo já havia posto no coração, mente de Judas, que lhe entregasse. João 13:2. Simplesmente subiu à sua mente um pensamento diabólico. Sua serpente, sua carne, e o enganou, como aconteceu com Moisés. Esclarece-se que se chama serpente antiga, porque esse ato de deslealdade de Judas hoje tem mais de 2.000 anos de idade e serve como exemplo para que nós não o façamos. Quando Cristo Maria identificou ao diabo entre seus discípulos, estava advertindo a eles que em cada um deles existia um que se opõe a ela. E ao invés de manter sua vista fixa em Cristo Maria, para não negar-lhe, Judas foi o primeiro a dar atenção à voz da serpente que o enganava. Então Moisés foi um filho sensato, até sua infidelidade contra Deus em sua mente, logo que foi mordido pela serpente antiga. Moisés tem todos os títulos que houve e que haverá, que identificam como um dos filhos odiados por Deus, Melquisedeque Lisbete. E não nos assombramos, porque já havia nos advertido de muitas surpresas que ocorreriam no dia da transformação. Desde o princípio, nossa mãe nos vinha advertindo sobre a habilidade da serpente antiga e como gosta de andar na escuridão da noite, que também significa nas sombras, onde estão escondidos os muitos pensamentos dos homens. Por isso, quando chegou a luz, nossa mãe, Cristo Lisbete, pudemos aprender a exercitar nossos sentidos para discernir quais pensamentos são bons ou maus diante de Deus.
julgando como Deus julga e não como homens mortais. Vejamos o que significa essa preposição até. Expressar o término ou fim de uma coisa. Por isso, o serviço de Moisés para com seu Criador teve seu fim por sua iniquidade e rebelião. Também devemos conhecer as consequências graves ocorridas com ele, porque Cristo Lisbete já o identificou como o que esteve no Éden, onde Deus anda e habita. Escrito está: no Éden, no jardim de Deus estiveste. Ezequiel 28:13. Segundo esta gloriosa revelação trazida por Cristo Lisbete, quem esteve no jardim do Éden? Adão. Bom, não há dúvidas que esse homem de pecado, Adão, é figura do pecado de Moisés e é quem narra sua experiência com Deus no Éden, na sua mente. Antes da gloriosa aparição de Deus Mãe, dizíamos: Adão era o diabo. Hoje dizemos: Moisés foi o diabo, o opositor a Deus. Deus pensou e fez Moisés como um filho criado à sua imagem e semelhança, e durante esse tempo ele foi amigo de Deus. Um querubim grande e protetor. Protetor de quê? Da lei dada por Deus mesmo. Recordemos algo: a lei foi dada por Moisés. Ele teve o grande privilégio de falar com o santo monte de Deus, figura de Deus Mãe, a esposa de Deus. O serviço de Moisés constituiu em ser testemunha das coisas que Deus Mãe diria hoje. Agora sua rebeldia confirma o seguinte: o faraó, a serpente antiga, sua carne, estava em sua mente. Essa foi a razão por qual Deus quis matá-lo. Ele deu atenção ao povo, a nação vermelha, alojada em sua mente. Eu endurecerei o coração do faraó. É a advertência que Cristo sempre dá ao seu povo sobre esse opositor que Deus mesmo colocou para provar-nos. Em todo esse tempo foi perfeito, espiritualmente falando, em todos seus caminhos, desde que foi criado até o dia que se achou maldade nele. E ao não fazer a vontade divina, se constituiu no inimigo de Deus. Foi opositor ao Criador, se fez diabo, rival, Satanás, e se converteu no pai da mentira, porque não permaneceu na verdade, não há verdade nele, porque é mentiroso. Além disso, alojou em sua mente a árvore proibida da ciência do bem e do mal, ao que não deveria ver nem tocar. Ali é onde Moisés teve muitos contratos, porque são muitos os pensamentos do homem animal. Seu coração se exaltou. Por isso Moisés, a serpente antiga, foi jogado do monte de Deus, foi despojado, identificado, condenado. Já não pode mais estar frente à esposa de Deus, figura da sarça ardente. Moisés caiu, foi cortado pela terra, semeou para sua carne, colheu para sua carne. Hoje, com a glória e o esplendor de Cristo Lisbete, ao identificar o pecado de Moisés, os que ouviram falar dele se maravilharão. Espanto será e para sempre deixará de ser. Voltou ao pó, porque destruiu sua casa, seu corpo físico. Matou a seu povo, não reconciliou as duas naturezas nele, caiu em maldição. Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem criado segundo Deus semear, isso colherá. Vejamos as consequências dessa atitude desleal de Moisés diante de Deus. Leamos João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, na segunda vinda de Cristo. Agora o príncipe
deste mundo. O que manda, Moisés, será jogado fora. Todo mundo religioso se embasa e honra a lei de Moisés, mas já com a manifestação de Deus Mãe entre seu povo, Moisés foi jogado fora, foi expulso do livro da vida e do jardim do Éden, onde Deus anda e habita, porque hoje sabemos que ele morreu e foi comida de verme, não ressuscitou, não herdou a vida eterna, não recebeu a terra prometida, por isso não passou para o outro lado do Jordão. Hoje está recebendo seu juízo por Cristo Lisbete. Moisés foi um vaso de ira, preparado para a destruição. Foi tal ofensa diante de Deus que não se sabe onde está enterrado seu corpo. Se lê, e o enterraram no vale, na terra de Moabe, e ninguém conhece o lugar de sua sepultura até hoje. Deuteronômio 34, 6. Disse em Neemias 13, 1. Aquele dia se leu diante do povo o livro de Moisés, e ali se encontrou escrito que os amonitas e moabitas não deveriam jamais formar parte do povo de Deus. E recordem que quando Ló e suas filhas foram livradas de Sodoma e Gomorra, não ficaram com Abraão e Sara, foram pelo seu próprio caminho. E o que passou? As duas filhas embriagaram seu pai, Ló, e deitaram com ele, e cada uma ficou grávida, e tiveram um filho cada uma. O da mais velha se chamou Moabe, e o da mais nova, Ben-Ami. Desses dois filhos saíram os moabitas e os amonitas. Cristo Lisbete, como sua ajuda idônea, quis salvar Moisés, mas sua dura cerviz o cegou, o encheu de altivez, quis ser semelhante ao Altíssimo, porque Deus lhe deu todo o poder de governar, mas seu irmão mais velho lhe trouxe muitas maldades. Seu diabo, como um leão rugente, o devorou. Por isso, quando Judas menciona sobre o pecado e a condenação dos ímpios, ele menciona a Moisés como exemplo de um que falhou a Deus depois de haver recebido tanto poder. Judas diz: são levados por seus delírios e contaminam seu corpo, desprezam a autoridade e amaldiçoam os seres celestiais, a Melquisedeque Lisbete e a seus santos anjos. Ainda que vocês já saibam estas coisas, igual quero recordar-lhes que Cristo é quem resgatou primeiro de Egito a nação de Israel, mas logo destruiu os que não permaneceram fiéis. Judas, capítulo 1, versos 1 ao 24. Hoje acontece o mesmo, diz em Judas, capítulo 1, verso 9. Mas quando o arcanjo Miguel, Cristo Lisbete, argumentava com o diabo, a mente carnal de Moisés, disputando com ele pelo corpo de Moisés, não se atreveu a trazer juízo de maldição contra ele, senão que disse: o Senhor te repreenda, admoeste, exorte. Deus, Melquisedeque Lisbete, naquele tempo, o julgou, mas não o condenou. Seu juízo final é agora, com as evidências escritas na segunda manifestação com Cristo Lisbete. Isaías 25, 7 diz: e destruirá neste monte a coberta com que estão cobertos todos os povos, e o véu que envolve todas as nações. O que nos disse Cristo Lisbete sobre seu filho Moisés? Primeiro, ele escreveu o livro de Gênesis. Por isso, toda a descrição espiritual desse livro foi sua experiência pessoal com seu criador, Melquisedeque Lisbete. Ele estava narrando seu próprio pecado diante de Deus
Recordemos que Adão é figura do homem de pecado, por isso Moisés é figura da mente carnal, quem cometeu pecado contra Deus, por não crer no Cristo. Segundo, o pecado descrito no livro de Gênesis é cometido por Moisés ao não aceitar a ajuda idônea, Cristo lhes bete. Recordemos que estamos falando de acontecimentos espirituais na mente. Deus, Jesus Cristo, como uma mulher, é a mesma de ontem, no tempo de Moisés e os profetas, e hoje e pelos séculos. Portanto, quem dava instruções a Moisés era ela, na sarça ardente, na nuvem, ou quando falava com Deus no santo monte. Por isso é tão importante ver essas revelações em base nas figuras da Bíblia, não em base à letra. E essas figuras são explicadas somente por Deus Mãe, Cristo lhes bete. Terceiro, já Cristo lhes bete nos revelou a rebeldia do homem mortal, Moisés, e foi por ele que viu e apalpou a Deus em um corpo humano de carne e sangue. Como está Deus, Melquisedeque lhes bete hoje com seu povo? Moisés desconsiderou essas instruções de Deus Mãe. Vejamos por quê. Leamos o escrito por Paulo em 2ª carta aos Coríntios 10:10. Porque a verdade, dizem, as cartas são duras e fortes, mas a presença corporal é débil e a palavra desprezível. Em outra versão se lê assim: há quem diga que minhas cartas são duras e fortes, mas que pessoalmente não impressiono a ninguém, não sou muito, nem imponho respeito ao falar. Já Deus Mãe pontualizou: se Deus falasse de uma maneira que os assustassem, como escutando uma voz do céu, ou se aparecesse em uma forma espiritual, creria que os homens jamais lhe falhariam. Mas como Deus sempre esteve com os homens em um corpo humano, é que os homens lhe são desleais. Quem haveria imaginado que Moisés, o grande líder de Israel, ofenderia a Deus? A religião mundial tem a Moisés em um pedestal muito alto, por isso o veneram tanto. É muito importante ressaltar: todas as leis existentes no mundo atual foram influenciadas pela lei de Moisés. Já no governo do irmão mais novo, não há debilidades, porque a mente mosaica, a mente rebelde e opositora, está dominada por ser um pacto eterno, escrito em nossas mentes reconciliadas às gêmeas. A teologia tradicional toma até o dia de hoje a Moisés como um homem de Deus e servo do Senhor. Inclusive atribui que não houve nenhum outro no antigo pacto tão subordinado, submisso à vontade de Deus como ele. O descrevem inicialmente como um homem violento, mas havia aprendido a dominar-se e a humilhar-se, por isso se chamou muito calmo, mais que todos os homens existentes sobre a terra. Considera-lhe como um pai do povo, ainda que fosse de dura cerviz. Foi um profeta sem igual, porque falava com Deus cara a cara. Segundo a teologia tradicional, o rosto de Moisés irradiava a glória de Deus, por isso se cobria diante do povo. Moisés se considera o mediador do antigo pacto e o autor do Pentateuco. O Novo Testamento conclui o seguinte: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade chegaram por Jesus Cristo, Cristo lhes bete. Jacó expressou: vi a Deus cara a cara, e apesar disso conservo a vida. Graças à nossa mãe, Cristo lhes bete, agora sabemos que ver a Deus cara a cara significa conhecê-lo em sua totalidade, como dois em um, pai e mãe, e obedecer-lhe
governar a serpente antiga com o evangelho eterno. Isso se cumpre hoje conosco porque conhecemos e obedecemos a Deus através de sua amada esposa, que nos dá as ferramentas para conservar a vida mediante sua palavra. Somente a manifestação do fogo de Deus, Cristo Lisbete, que trouxe a luz ao homem de pecado, a Moisés, que não deixou o seu ímpio caminho, dando-nos exemplo de que perante ela nada está oculto, nada se encobre diante de sua presença. Em outro escrito, aprofundaremos mais nessa gloriosa revelação de Deus Mãe, o pecado de Moisés no jardim do Éden, porque os profetas de Deus anunciam sua caída e suas consequências. Por fim se manifestou tua justiça, tu és a vida eterna. Leamos Provérbios 3,18. Ela, Cristo Lisbete, é a árvore da vida para os que nela se agarram, e bem-aventurados são os que a ela se apegam. Deus, em sua imensa misericórdia para com seu povo rebelde e insensato, faz o seguinte chamado: porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, senão uma horrenda expectativa de juízo e de fervor, de fogo que há de devorar aos adversários, o que viola a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morre irremissivelmente. Quanto maior castigo pensais que merecerá ao que pisotear a esposa de Deus, Cristo Lisbete, e tiver por imundo o sangue do pacto, seu evangelho eterno, na qual foi santificada, e fizer afronta ao Espírito de graça, seu evangelho eterno? Minha é a vingança, eu darei o pagamento, diz o Senhor, e outra vez o Senhor, Cristo Lisbete, julgará a seu povo. Amada Mãe e Deus, nosso Consolador, o Cristo que viverá para sempre em nosso meio, já escutamos de ti o fiel cumprimento profético desta declaração. Temei a Deus, Melquisedeque Lisbete, e dai glória, porque a hora de seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Porque como a terra produz seu renovo e como o jardim faz brotar sua semente, assim Jeová Melquisedeque Lisbete, o Senhor fará brotar sua justiça e louvor diante de todas as nações, as mentes reconciliadas de seus filhos. Ao único Deus, nosso Salvador, que pode guardá-los para que não caiam e estabelecê-los sem defeito e com grande alegria diante de sua gloriosa presença, seja a glória, a majestade, o domínio e a autoridade através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Cristo Lisbete, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Louvores ao nosso Deus, Melquisedeque Lisbete, cujo reino é eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Amém. Aleluia.